ressurreição de Jesus e nos gera aquela expectativa que a qualquer momento ele retorna. E retorna com o propósito de vir nos buscar, para estarmos para sempre com ele, eternamente com ele. O mundo está muito complicado. A realidade que a gente vê que aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, os homens seriam amantes de si mesmos, cruéis, sem misericórdia. Nós estamos vendo diariamente acontecer isso em uma proporção cada dia mais exponencial. Não é nem aritmética, é exponencial. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo e nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, nos apontar para o momento que precede a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou começar a mensagem dessa noite contando uma história verídica que eu mesmo presenciei. Há alguns anos, enquanto trabalhava como representante comercial, visitei muitas empresas grandes aqui da nossa Fortaleza e conheci empresários muito bem-sucedidos, homens que eram muito ricos, homens abastados, pessoas realmente de caráter, homens finos no trato com as pessoas. Mas um dia eu cheguei em uma determinada empresa de material de construção e quando adentrei aquele gabinete ali, estava aquele meu cliente, chorando. E eu digo, o que se passa contigo? Ele disse para mim, moço, eu jamais esperei que aquilo que eu realizei com tanto sonho, desde a minha mocidade até agora que já sou um homem maduro, acontecesse no meu casamento. O meu casamento acabou hoje. E ele foi, eu deixei ele falar bastante, ele continuou dizendo que a culpa de tudo aquilo foi ele mesmo. Ele disse que no início que conheceu a sua esposa e os anos que teve com ela foram anos que ele chamou assim, muito quentes, muito fervorosos. É como se fosse uma lua de mel que não cessava. Mas ele disse que com o tempo ele não estava culpando a esposa. Ele disse que com o tempo eu fui ficando negligente no plantio do amor ao meu matrimônio. E chegou um determinado momento que eu não me considerava frio. A quentura acabou, mas eu não me considerava frio. Eu me tornei um homem morto, totalmente morto, apático, sem motivação. Isso foi, inclusive, a expressão última da minha esposa, quando ele disse, estou te deixando, não porque tu és um homem frio e já não és mais um homem quente, mas é porque tu és um homem totalmente morto. Tu não tens sensibilidade de absolutamente mais nada. E ali isso entrou a chorar. E ele foi e disse, moço, você como é um homem, tem tempo a Deus, olha por mim, para que eu não faça besteira. Naquela ocasião eu orei por isso.
O que eu quero falar nesta noite, meus amados irmãos, é de algo que é a palavra do Senhor nos borda no último livro da Bíblia, no livro escatológico, que é acerca de uma igreja morta. E eu dei um título para essa mensagem. Aliás, eu vim há muitos dias pedindo ao Senhor para que o Espírito de revelação e de sabedoria, que é o Espírito Santo, ele me concedesse a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento do Espírito, para que eu pudesse então pregar a isso que desta noite eu estou pregando aqui. Foram momentos de muita intimidade com o Espírito Santo. Pensava num tema, pensava no outro. Durante esse interregno de tempo, o Senhor me deu pelo menos 5 mensagens. Eu deixei essas mensagens já praticamente prontas nos seus esboços. Mas o Espírito de Deus me movia a falar exatamente sobre esta igreja morta. E o título que eu dei para essa mensagem de hoje é da paixão à indiferença. Diga comigo, da paixão à indiferença. E envolve 2 igrejas apocalípticas. Envolve a igreja de Éfeso e envolve a igreja de Laodiceia. E como subtema dessa mensagem, eu coloquei o risco em deixar Éfeso e célere chegar a Laodiceia. O risco de deixar sair de Éfeso e chegar a ser uma Laodiceia. E os textos, meus amados, se encontram exatamente no livro de Apocalipse, do capítulo 3, versos 14 a 22. Eu gostaria de ler, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade. E nós queremos passear dentro desta palavra, para despertar. Talvez alguém aqui que não esteja mais quente, nem seja frio, mas esteja num viver espiritual morno. Primeiro texto, Apocalipse 3, 14 a 22. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que me compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende de ti. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. O outro texto também se encontra em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1 a 7, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que eu não pareço rezando para você. Você não passei no meio da igreja. Você estava presente em todas as igrejas ali. Com aquele candeeiro especial. Mas tratando cada um daqueles candeeiros específicos que eram para as 7 igrejas. E esse candeeiro, ele ainda permanece até o dia de hoje. E ele está aqui, nesta noite. Conheço as tuas obras, versículo 2. O teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportam os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofriste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, o Senhor conhece tudo o que se passa dentro da sua igreja. O texto áureo, ele se encontra, dessa pregação, se encontra em Apocalipse 3, verso 15 e 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Pastor Irã, quando eu estava fazendo isso aqui, o Senhor está dizendo assim: vomitar-te da minha boca significa que a igreja do Senhor está na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Se ela é uma igreja ferrenha, uma igreja vibradora, uma igreja ousada, ele vai demitir isso aí. Mas se a igreja é uma igreja morna, ele está dizendo assim: vomitar-te da minha boca. Eu não suporto a abominação. Era coisa mais horrível do que você ingerir algo que não gostou de repente você vomitar aqui. Não é horrível? Todos nós passamos por isso. Tem criança que passa por isso. Tem criança que quando a mãe dá o gargalo, ela blá. Eu acho que toda mãe passou por isso. Não é verdade? Porque a criança não suportou aquilo. Meus amados, é fato real. Quando não cuidar, a paixão perde o seu amor. Eu vou repetir, porque certamente está chegando no coração de alguém. Quando não cuidar, a paixão perde o seu amor. Não aconteceu com ele. Casal. A paixão perdeu o seu amor. Foi assim, meus amados irmãos, que ocorreu com a igreja em Laodiceia. Vocês estão observando que tem 2 igrejas aqui que eu estou falando: igreja de Laodiceia e igreja de Éfeso. Foi assim que ocorreu com a igreja em Laodiceia. Seus primeiros anos, sem dúvida, começaram com muita empolgação, com muito ardor, com muita intensidade, com muita alegria,
um amor vibrante, motivação exuberante, coinonia contagiante. Eu faço um parênteses, porque eu quero ser bem pedagógico nessa noite. Eu estou falando aqui do algo que eu conheço há 55 anos de vida com o Senhor, participando das igrejas. Aquele irmão que aceita o Evangelho, toda aquela vibração. Então, ele traz água para o pastor, ele quer lavar o chão, ele quer fazer isso todos os dias na igreja, não quer perder o culto de oração, culto de célula, culto de doutrina, coral, e sai, ele quer estar sempre presente ali. É aquela empolgação no início, é aquele amor que está ali, efervescendo no coração dele, o amor por algo que ele descobriu, porque o Senhor Jesus Cristo mostrou. Aí, depende de determinado momento, você começa a observar que aquele pontinho vai, né? Não é verdade? Se você estava nas primeiras cadeiras, daqui a pouco ele está na terceira. Quando a gente menos espera, cadê o irmão? Está no meio. Cadê o irmão que não está aqui no ensaio do coral? Ah, Jesus, gente. Esse é o problema. Quando não é no outro domingo, o irmão está lá, praticamente nas outras cadeiras. E a pastora Sérgio costuma dizer: isso é um sinal que está indo embora. Sabe por quê? Porque está bom. Saiu do estado. Não está amor. Assim, amados irmãos, foi o que aconteceu na igreja de Laodiceia, aquela igreja empolgante. Toda igreja começa com a empolgação. Todo novo nascimento, nascido em Cristo Jesus, começa com a empolgação. Mas não pode parar, não pode deixar de colocar o combustível. Quando você deixa de colocar o combustível no seu carro, ele vai até determinado momento, daqui a pouco ele está fazendo assim. O que está acontecendo com a bateria? É o combustível. Da mesma forma é na vida espiritual, meus amados irmãos. Se não formos alimentados pelo combustível de primeira classe, aditivado pelo aditivo do céu, que é a palavra do Senhor, daqui a pouco nós perdemos a empolgação, o ardor, a vibração, a intensidade, o ardor, a empolgação, a exuberância, a coinonia. Foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Até que tudo isso aconteceu, até que vieram os desculpos que roubaram a paixão. E nós, pastor, temos um inimigo muito bem treinado no paixão. Sabe disso? Ele é muito bem treinado em roubar a paixão. Não dê chance ao inimigo, meu amado, porque ele rouba a paixão. Ele começa a colocar nos seus olhos os defeitos da igreja. Se a igreja fosse algo assim, não tem defeito. Se não tem, a igreja é cheia de defeito por causa de todos nós que temos defeito. Só que não tem defeito na igreja. É o Senhor da igreja. Esse é o defeito. Você pode olhar para ele como um consumador da sua fé. Você vai ver que você não vai encontrar pecado, não vai encontrar traição, você não vai encontrar falta de ânimo, se você olha para o autor e consumador da nossa fé. Eu posso dizer, meus amados irmãos,
Laodiceia, tantas outras. Foi uma igreja semelhante à igreja em Éfeso, no seu começo, cheia do primeiro amor. A igreja de Éfeso, no começo, parte da série, era aquela igreja efervescente, cheia do primeiro amor. Era uma igreja vigilante. Era uma igreja que defendia a doutrina com muita ortodoxia. Era uma igreja que confrontava os falsos apóstolos. É uma igreja que amava. É uma igreja que pregava o evangelho, ganhava almas para o Senhor. Éfeso estava uma das principais cidades da Ásia. Fazia parte do Império Romano. É uma cidade muito importante. Segundo estudiosos, dizem que naquela cidade morava cerca de 350 mil habitantes. Era Calcaia. 350 mil habitantes. Mas era muita gente, muita coisa naquela região. Ela se tornou ali, pastor Elias, como se fosse o centro, a matriz das outras igrejas. É uma igreja que o apóstolo Paulo era apaixonado por ela, ao ponto de escrever uma carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. Eu costumo sempre dizer: se todo o evangelho fosse rasgado, tivesse só a capa de Éfeso, você tem todo o evangelho da sua salvação. A expressão pela graça sois salvos no meio da fé, isso não vem depois da glória de Deus, não vem das obras, daquele bem se glorifica. É uma igreja que aprendeu, inclusive, a lutar a guerra espiritual. Está lá na capa de Éfeso. Ela foi uma igreja semelhante à igreja em Éfeso, no seu começo, cheia do primeiro amor. Isto é, o amor vertical, que é o amor a Deus, a Cristo Jesus, o Senhor. E o amor horizontal, ou fraternal, o amor pelos seus semelhantes. Essa igreja sempre tem o amor vertical e o amor horizontal. Amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas era amor mesmo. E amor aos semelhantes, às pessoas. Ela experimentava aquela grande coinonia. Podemos dizer que a igreja de Éfeso e Laodiceia, nos seus primeiros anos, vivenciaram aquilo que Jesus Cristo resumiu da Torá em Marcos 12, 29 e 31, e também em Mateus, e também em Lucas, quando Jesus disse, respondendo a uma pergunta, a uma indagação que lhe foi feita, quando ele disse: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior. Você vê que a instrução aqui é o amor vertical. Ama o Senhor com todas as suas forças, com tudo que tu és, com tudo que tu tens. Ama o Senhor. E outro amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: não há outro mandamento maior do que isso. Semelhantemente, a igreja no seu início, como tantas outras, foi uma igreja cheia desse amor vibrante. E aqui cabe a pergunta: mas o que levou a igreja em Laodiceia, pastora Roberto e pastor Elias, a ter tão fervorosa como a igreja em Éfeso, a perder a sua identidade e vir a ser uma igreja estagnada,
uma igreja vazia, uma igreja relaxada, uma igreja morta. Será que eu estou pregando nessa noite para alguém que está nesse estado? Se estou no Senhor nessa noite, que é o Senhor da igreja que está aqui. É o que nós vamos analisar. O que tornou, vou repetir a pergunta é essa, mas o que levou a igreja de Laodiceia, até então fervorosa como a igreja de Éfeso, a perder a sua identidade e vir a ser uma igreja estagnada, uma igreja vazia, uma igreja relaxada, uma igreja morta. Primeiro, foi a perda do primeiro amor. Amados, essa perda do primeiro amor, ela tem um efeito dominó. Ela começa, você sabe aquela coisa do dominó, né? Se você derrubou um aí, sai derrubando os demais. Ele é o gatilho maléfico que leva ao desinteresse pelas coisas do reino. A perda do primeiro amor é o gatilho que nos leva a nos desinteressar pelas coisas do reino. E quantos nós podemos ver que estão desinteressados pelas coisas do reino? Já não participam mais da célula, já não evangelizam, já não vai à escola bíblica para aprender a doutrina, a sã doutrina, já não ganha aulas para Cristo, sonega o dízimo e as ofertas, vai muitas vezes, uma vez por mês, vai à igreja. Passa a ser uma pessoa acomodada, cheia de preguiça, de falta de compromisso, indiferente. Em resumo, esse gatilho, ou seja, a perda do primeiro amor, é o responsável por tudo que é negativo. Pode o seu irmão assim, meu irmão, vigie, não perca o primeiro amor. E aqui eu vou fazer um teste, mas você não precisa responder aqui, é só para você esse teste. Dê uma nota de 1 a 10 para o estado do seu primeiro amor. E cria a sua cabeça para você pensar. Não é para mim não. Dê uma nota de 1 a 10 para o estado do seu primeiro amor. Será que ele alcança uma nota acima do parâmetro de Deus? Se não alcança, peça perdão e faça o que a palavra manda. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está mandando que você leia, para você recorde-se de onde você caiu e pratique as primeiras obras. Por causa que perdeu o primeiro amor. Em segundo lugar, o que levou a igreja de Laodiceia, até então, uma igreja fervorosa como a igreja de Éfeso, a perder a sua identidade, em segundo lugar, foi o relaxamento no estudo da palavra. O relaxamento no estudo da palavra. O desconhecimento e a falta de interação das doutrinas cardeais
do cristianismo que são oferecidas há mais de 2000 anos. Está na palavra de Deus. Pastor, que doutrinas cardeais são essas? Que estão aqui dentro há mais de 2000 anos. Eu fiz aqui um resumo de algumas, mas são muitas. Mas as principais: a Trindade, a divindade de Cristo, a morte propiciatória e substitutiva de Cristo, o batismo, a Santa Ceia, o mandamento para que nós evangelizemos o mundo, a grande comissão. São doutrinas essas cardeais que, se nós fizéssemos um teste com a maioria da igreja do Evangelho pleno, são poucos os que passariam, porque não sabem o que é a Trindade. Nós estudamos a Trindade com Assis. Quantos homens? 10 homens da sede, estudando as lições maravilhosas do que significava a Trindade, a divindade de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Nós estávamos estudando e simplesmente são 10 homens, 17 mulheres, 21 jovens. Igreja morta, desinteressada. Eu faço uma pergunta: você tem estudado e conhece essas doutrinas? Está capacitado a ensiná-las a outras pessoas? Se uma testemunha de Jeová chegasse para você e dissesse: o Espírito Santo é uma influência, não é uma pessoa, o que você vai dizer? O Espírito Santo é uma força ativa de Deus, não é essa pessoa que você diz. O que você vai dizer? Você diria? Por quê? Porque falta exatamente aquele esmero de estudar a palavra, de se credenciar dentro da palavra, de conhecer mais a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus foi palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, é porque eu estou certo sempre. Olha o que Jesus Cristo disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é a lei de Deus. Não brinque lá com as coisas que foram ensinadas por Jesus Cristo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Deus quer o nosso todo, não apenas uma pequena parte da nossa vida. Olha para você, fica se firmando. Deus nos quer todo e não uma parte de nós. No caso, a falta do primeiro amor fez com que os laodicenses perdessem o rumo que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus Cristo disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, a falta do primeiro amor, se observa que a falta desse primeiro amor é o gatilho que vai derrubar todas as demais coisas
na nossa vida. A falta do primeiro amor fez com que o Laodicense perdesse o mundo que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. Eles estavam tão empolgados, irmão Assis, com as riquezas. Laodiceia, pastor Paulinho e pastor Paulo, estavam tão empolgados com as riquezas desse mundo, que não conseguiu enxergar a verdade. Só pensava, sabe o quê? E as pregações, certamente, pastor Deus, são pregações parecidas com a igreja de hoje, com os coaches da vida, né? Era prosperidade, sucesso, estar satisfeito com si mesmo, felicidade. E aqui você observa que hoje perdemos aquilo que não existe mais nas igrejas, pessoas saindo chorando de dentro da igreja por causa do seu estado pectoral, do seu estado miserável. Saia de hoje aqui com a palavra profética. Amanhã eu estarei com uma conta cheia, recheada, porque estou com a chave da minha casa, do carro. E tem uns que até caem e assim, fui arrebatado até o terceiro céu. Aí começa a dizer uma certa besteira. Até falei em inglês. Aí tem gente que ouve isso, para ouvir isso. Empresa de sucesso mundial. Empreendedorismos, vendas, inovações, liderança. Temos temas motivacionais. Vocês têm que sair de hoje daqui, diz esses pregadores, altamente motivados, para que a semana seja realmente uma semana de motivação. Inteligência emocional, resiliência, superação e por aí vai. Sim ou não? Não é verdade isso? Quando nós estávamos louvando aqui, tinha uma louvor uma expressão que foi cantada, que nos move, que é o que nós queremos. O que te move é o que você quer. Glória a Deus. E o que é que você está vendo? Então, na igreja, naquela igreja, é muito parecido com os tempos atuais. A verdade é que estão transformando a igreja do Senhor Jesus Cristo em centro de eventos, onde os púlpitos não se transmite mais a sã doutrina, as mensagens sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a contrição, sobre a salvação, sobre a morte, sobre o julgamento final, sobre o sepultamento e sobre a ressurreição, foi banido. Da igreja, como foi banida da igreja em Laodiceia, está sendo banida hoje na igreja de Odier, dos tempos de hoje. É como diz Grant R. Osborne, no comentário exegético de Apocalipse, página 239. Alguns palestrantes, escritores e músicos populares já perceberam ser possível enriquecer do ministério, sem falar do envolvimento por negócios seculares. Estão fazendo no púlpito da igreja locais de palestras motivacionais, onde esses
sou pregador da palavra de Deus. E faço questão de dizer: pregador desta noite da palavra de Deus é o pastor. Eu não sou pregador. Mas estou fazendo da igreja, meus amados, amados irmãos, um local de negócios, uma tribuna de negócios. Deixa de ser tudo para ser tribuna. Mas, preste atenção agora. O Senhor Jesus Cristo passeava no meio daquelas igrejas. Ele tinha o controle de todos os candeeiros, porque Jesus é o candeeiro principal. Se o fogo de Jesus Cristo sobre os candeeiros se apaga. Olha, estou dizendo para você agora, se você está com o seu candeeiro fraquinho, essa noite o Senhor, que é o candeeiro, ele pode chegar até você e pode aquecer, tocar uma chama dentro desse candeeiro, incendiar a tua vida, incendiar a tua casa, incendiar o teu bairro, incendiar a tua empresa. Então, o Senhor, ele passeava no meio da igreja e ele diz a palavra assim: então o anjo do Senhor reverbera. A igreja achava que era o último, vamos chamar assim, a última Coca-Cola do deserto. Mas o Senhor diz assim: mas não sabes que és pecado, miserável, pobre, cego e nu. E prossegue, pastor Elaine, Apocalipse 3:16, dizendo: não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. E prossegue e adverte, dizendo: eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto zeloso e arrepende-te. Também oferece os produtos e os remédios para solucionar definitivamente o problema. Ele diz: aconselho que de mim compres ou refinado para que te enriqueças. O que dá a entender que o ouro que na Odisseia era um ouro falso, era um ouro fake, era uma miçanga de Juazeiro do Norte. Vestes brancas para que te vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Apocalipse 3:18. Também se manifesta para um novo recomeço. Esse aqui é o que é maravilhoso que eu vejo, as coisas de Jesus. Está aquela igreja toda esculhambada, pobre, nu, miserável, destroçado, longe do caminho do Senhor, perdeu o primeiro amor, morna. Mas o Senhor, ele sempre tem aquela palavra de amor, de graça, de misericórdia ao livro. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem sabe o Senhor está batendo na porta do coração de alguém aqui nesta noite? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele sem areia. Ele entra. Não entra para ali ocupar um lugar e ficar ali. Ele entra para cear com você, para fazer uma refeição com você. Porque a refeição significa amizade, significa intimidade. Você não vai botar uma refeição
a alguém que não é do seu ciclo de amizade. O Senhor vai dizer um papo, se você abrir a porta, eu entro, e eu cearei com você. Você pode perguntar assim: quem vai dar o pão? Não se preocupe, ele é especialista. Ele multiplicar uma pequena bolacha na minha cidade e um puxão que caiu para mim, e a fábrica Fortaleza. Lembra quando ele chegou na casa dos Cipioló? Ele partiu o pão ali. Lembra quando ele alimentou aquela multidão toda? Ele é especialista, ele está dizendo: eu entro aí em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, você vê que há uma solução para o problema daquela igreja morta. O que é que a igreja, de um modo geral, precisa hoje? Meus amados, não é apenas um despertamento. A igreja de hoje, essa igreja de hoje, essa igreja conte de hoje, ela está precisando urgentíssimo de uma ressurreição. Infelizmente, a incumbência divina na igreja não está sendo cumprida. O poder de Deus se manifesta. O poder de Deus não se manifesta. Sabe por quê? Falta de fé. Que só apenas ouvindo, lendo e meditando a palavra. Falta imediatamente a se alimentar dessa palavra, a ouvir essa palavra, ao meditar sobre essa palavra, a se apossar dessa palavra, para que não continue a tua vida sendo uma vida morta, em que o Senhor mesmo disse: taquei da minha boca. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, falando à igreja que estava em Efésios, na sua carta, capítulo 5, verso 14, diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É disso que precisamos despertar, de um profundo sono espiritual e nos levantar entre os mortos. Uma igreja materialista que investe mais o seu tempo em buscar entretenimento, prosperidade financeira, que mantém o reino de Deus em terceiro ou quarto lugar da sua vida, uma igreja religiosa como a igreja dos fariseus. Não é a igreja do Senhor, tem compromisso com ela. Veja como Paulo, pelo Espírito Santo, continua a sua exortação à igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, é tempo de nós compreendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Foram as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, quase terminando a carta, no capítulo número 5, verso número 15 a 20. Amados, que possamos ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Desde
nos últimos segundos antes da vida do Senhor Jesus Cristo, a palavra é essa: desperta. E já, porque a última hora já está vindo. E termino perguntando aos lados: o que é você? Baixe sua cabeça agora. O que é você? O que é você? Eu sou uma igreja morna? Ou sou uma igreja fria? Ou sou uma igreja quente? O Senhor dá, inclusive, a opção de dizer quente ou frio. Fizeram que fosse quente ou frio, porque tem essa opção. Se é quente, ele pode aquecer cada vez mais. Se é frio, ele pode aquecer. Mas a igreja morta é aquela igreja sem graça, desfavorecida. E a palavra do Senhor nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para comer o pão e beber o cálice. Fique de pé, se estiver aqui nos olhos. Coloque a mão no seu coração. Incline a sua cabeça, feche seus olhos. Se o seu estado é um estado de mornidão, é hora de se arrepender. É hora de pedir perdão ao anjo da igreja, que é o próprio Cristo Jesus. Peça perdão e diga: Senhor, eu não quero ser voltado da tua boca. Por isso, aquece a minha vida, aquece o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, porque tudo, ó Deus, em mim é teu e é para ti. Não me deixe, Senhor Deus, ser como a igreja de Éfeso, que perdeu a empolgação do primeiro amor. Não me deixe, Senhor Deus, ser como a igreja de Laodiceia, que em virtude de perder o primeiro amor, passou a ser aquela igreja coach, uma igreja que só olhava para as coisas materiais, para a prosperidade, para as vendas, para aquilo, ó Pai querido, que não agrada ao Senhor. Quando a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, faz uma limpeza desta noite em todo o meu ser. Apaga, Senhor Deus, todos os meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades, e me prepara, Senhor Deus, a partir de hoje, para um novo tempo na minha vida, Senhor. Porque eu sou teu e o Senhor é meu. Eu te quero, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a te querer como tu me queres, Senhor. Ajuda a te amar como tu me amas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito e eterno, me ajuda, nos ajuda. Amém. 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 Aleluia. Então, agora a gente está sendo do Senhor.